Já pretendo. Perfeito. Saudações a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbié. E hoje cá estamos, finalmente, depois das questões técnicas que impossibilitaram-nos de realizar a live na semana passada. Cá estamos comprometidos para podermos então abordar sobre aquele tema esperado, na verdade é a prestação de alimentos, onde não vamos olhar aqui simplesmente por questões doutrinais, mas daquilo que é também um ponto de vista prático. Né? Como é que é na prática, quem pode efetivamente prestar alimentos, quem tem direito a prestar alimentos, se é ou não necessário, algumas vezes, a constituição de advogado para podermos então requerer junto do tribunal alimentos e também, com certeza, quais serão os efeitos que irão repercutir sobre quem não prestar alimentos. E como viram no nosso banner, nós temos como convidada hoje a doutora Clara Tandala, ou Clara Tsiba, perdão, e cá está, na verdade, porque eu a convidei e porque eu acho que tem bagagem suficiente para tratar conosco esse tema. E como eu disse, e tem sido aqui prática no nosso canal durante o mês de março, hoje é abril, infelizmente, mas na verdade essa live estava dentro daquilo que era a nossa série de lives ligado ao mês de março, porque estávamos a comemorar o mês da mulher e, portanto, convidamos uma série de mulheres com capacidade, dentre elas a doutora Clara Tsiba, também convidamos a doutora Felícia Vindes e ontem tivemos no Instagram numa live onde abordamos sobre as sociedades anônimas e por cotas com a doutora Patrícia Adão, que é também a criadora do Portal Jurídico Angola. E, entretanto, hoje não é março, mas para começar esse mês de abril, esse mês da juventude, trouxemos então a doutora Clara Tsiba para poder abordar conosco o tema ligado à prestação de alimentos. Doutora, muito boa tarde, como está? Bem, muito obrigada. Antes de mais, gostava de agradecer imenso pela oportunidade, Dr. Jorge. Boa tarde, Dr. Jorge. Boa tarde a todos os nossos colegas que nos acompanham pelas diferentes plataformas digitais. Chamo-me Clara Tsiba e estou muito bem. Obrigada, Dr. Jorge. Certo, doutora. Muito obrigado nós pela honra de ter tocado no nosso canal, na verdade na nossa página no Facebook agora, mas na sequência nós vamos colocar nosso vídeo também no YouTube para que as pessoas que não puderem estar conosco hoje acompanharem a live lá no YouTube. É uma honra, como eu disse, é tremenda ter tocado no nosso canal, é a primeira vez, mas acredito que vai ser a primeira de muitas. Estaremos muitas vezes cá para abordarmos diversos temas relacionados ao direito, espero que assim seja, porque todo mundo que cá vem, a gente tenta manter as boas relações para que a nossa população angolana possa de alguma forma deliciar-se de um lado e do outro lado capacitar-se mais no que diz respeito à própria cultura jurídica. Doutora, eu acho que, para além do seu nome, né, exerce uma atividade profissional, né, é advogada, e pronto, daquilo que é a sua experiência profissional, vai trazer-nos aqui muita coisa boa relacionada ao tema, não? Sim, Dr. Jorge, é exatamente isso que eu espero. Espero trazer o pouco que pude reter durante esses ligeiros anos de caminhada jurídica, no sentido de poder elucidar, até certa medida, ou clarificar este tema que tem a ver com a prestação de alimentos. Daí, termos optado por uma perspectiva mais prática, no âmbito do direito da família, ou do Código da Família. Exatamente, doutora. Eu, na verdade, estou aqui a dar tempo para que as pessoas vão entrando. Começamos a nossa live pontualmente às 14 horas. Já se passaram 5 minutos desde que começamos a live e pronto, acho que já temos espaço suficiente, mesmo. Acho que parou. De repente deixei de ouvir.
Certo, doutora, certo. Tive aqui uma falha técnica, mas acho que já restabeleceu Ok. e não voltará a acontecer. Bem, como eu ia dizendo, pretendíamos que entrasse o máximo de pessoas possíveis na live. Nesse momento temos 3 pessoas em direto conosco. E quero aqui desde já desejar aqui boa tarde especial ao ilustre Glauber, que é na verdade o criador da página Justa Causa, também é nosso parceiro, né? E a gente tem estado nos últimos tempos a abordar alguns temas na página dele. Acredito eu que daqui a pouco a gente vai ter lugar também para abordar conosco alguns temas relacionados. Ele que ainda é estudante de Direito, mas muito tem feito para aquilo que é o engrandecimento da cultura jurídica no nosso país e, portanto, quero desde já parabenizá-lo pelo bom trabalho. Temos também aqui o ilustre Arthur Mete, que diz que está ativado. Seja bem-vindo, Arthur. É sempre uma honra ter-te como na nossa audiência e eu sei que tem acompanhado o nosso trabalho nas várias plataformas, tenho visto os seus comentários e é efetivamente satisfatório para nós saber que podemos contar consigo em tudo aquilo que a gente necessitar. Bem, sem mais relações, como eu disse inicialmente, o tema que cá nos trouxe hoje é ligado à prestação de alimentos. Entretanto, essa prestação de alimentos é, na verdade, um instituto jurídico que enquadra-se dentro daquilo que é o direito da família, né, o direito da família que consubstancia-se no conjunto de normas e princípios jurídicos que tendem efetivamente a regular a relação jurídico-familiar, ou seja, a relação entre os parentes, os afins, os adotados e adotantes, os unidos de facto, enfim, né, aquelas todas as fontes do direito da família que a gente bem conhece estão plasmados nos termos do artigo 7º do nosso Código da Família. E é importante também referir aqui em questões introdutórias claras, que o nosso Código da Família, desde 1988, foi retirado da parte geral do nosso Código Civil, né? E como sabíamos, naquela altura, o Código Civil tinha, na verdade, 5 livros, dentre os quais o Código da Família, ou o Livro da Família, mas o nosso legislador, em 1988, entendeu que devia-se criar um Código da Família adaptado àquilo que é a realidade jurídica angolana, então criou-se, naquela data, o primeiro Código angolano, ou seja, o primeiro Código aprovado pela nossa Assembleia Nacional, que foi o Código da Família, e até hoje está em vigor. E este Código da Família, dentre os vários institutos que estabelece no que diz respeito a relações entre pais e filhos, tem então o Instituto dos Alimentos, né, que é na verdade a prestação de alimentos, que vem consagrado a partir do artigo 247 do nosso Código da Família, e os artigos subsequentes com certeza vão regular essa questão. Mais do que eu, a doutora Clara Tsiba vai então tomar as rédeas do jogo, vai aqui apresentar-nos de forma sucinta as questões ligadas à prestação da família. Quem tiver dúvidas, a doutora depois vai dizer se vai ser no início ou durante ou então no final, se vão poder apresentar essas questões, e ela com certeza está aqui para dissipar qualquer dúvida que for colocada. Doutora, por favor, tenha a bondade. Muito obrigada, doutor Jorge. Respondendo à sua questão, eu preferia que as dúvidas fossem colocadas em função da minha abordagem. Pontualmente, de acordo à minha explanação, as pessoas fossem apresentando as suas dúvidas. Desde já agradeço aos internautas que neste momento doutora, desculpa interrompê-la. Consegue ouvir-me bem ou ouvir-me baixo? Perfeitamente, ouço muito bem. Ok, é que na verdade eu recebi aqui uma mensagem do ilustre Arthur Met, diz que o som está baixo. Bem, se a doutora consegue ouvir-me bem, com certeza que os outros também. Se tiverem a mesma dificuldade, por favor, comentem aí embaixo, para que a gente possa então arranjar alternativas. Caso contrário, então o problema deve estar com o aparelho do ilustre Arthur, e eu peço que aumente o som ou utilize um outro meio para poder então ouvir. Doutora, desculpa por interrompê-la. Dê sequência, por favor. É pacífico. Sim. Bem,
tal como eu estava a dizer, agradeço imenso pelas pessoas, não é, que nos estão a acompanhar. O dizer que o Dr. Jorge já fez uma belíssima introdução sobre a nossa temática relativamente à prestação de alimentos, e eu gostava de dar continuidade dizendo que nós vamos abordar o tema, tal como disse inicialmente, numa perspectiva mais prática, tendo sempre como base a lei, o Código da Família e demais legislações que adiante eu farei menção. Portanto, a prestação de alimentos, nós vamos falar numa perspectiva, inicialmente, do conceito, quem pode requerer, quem pode prestar, qual é a medida do alimento, em que momento, a partir do qual são devidos os alimentos, como é que vai se efetivar ou materializar a prestação de alimentos propriamente dita e quando é que extingue ou se é possível extinguir-se esta obrigação, se assim podemos considerar. Antes de entrarmos propriamente para aquilo que é a praticidade do tema, é importante definir o conceito de alimentos. Nos termos do Código da Família, alimento é tudo o que for necessário para o sustento, a saúde, habitação, vestuário daquela pessoa que deles carecer. É importante salientar que, relativamente aos menores, dentre as várias perspectivas que nós apresentamos, ou seja, sendo o sustento, saúde, habitação e vestuário, acrescentamos também como sendo considerado alimento a educação e a instrução. Então, relativamente aos menores, quem pode requerer? Ou seja, além dos menores, quem pode requerer alimentos? Porque nós sabemos que, normalmente, na nossa sociedade, a regra é nós pensarmos que somente as crianças ou os menores é que podem carecer de alimentos. Mas não é bem assim. O nosso Código da Família dá-nos a possibilidade de todas aquelas pessoas que não possam, pelo seu trabalho, garantir o seu sustento e não disponham de recursos, também requerer alimentos. Ou seja, além dos menores, os maiores de idade, ou as pessoas maiores de idade, e depois já vamos especificar relativamente a essas pessoas maiores de idade quem propriamente poderão requerer os alimentos. E depois, no contrapolo, nós temos aquelas pessoas a quem incumbe a obrigatoriedade de prestar alimentos. E relativamente aos menores, quem é obrigado a prestar alimentos ao menor? Nós temos os avós, os bisavós, os irmãos maiores, os tios, o padrasto ou a madrasta, em caso de morte do cônjuge. E relativamente aos maiores, quem pode recair a obrigatoriedade ou a quem recai a obrigatoriedade de prestação de alimentos pode ser o cônjuge ou ex-cônjuge, filhos, entre eles os de grau mais próximo, no caso concreto, os mais velhos e assim sucessiva, e assim vai descendo, os pais, avós, bisavós e adotantes. Salientando também que os adotados, relativamente aos adotantes, também podem ter esta obrigatoriedade de prestar alimentos, porquanto, após ser só uma parte, chamamos aqui a adoção por quê? Porque a adoção é um instituto do direito da família equiparado à filiação. Portanto, após ser decretada a adoção, o adotante passa a produzir, a ter a mesma responsabilidade com o paternal, com o pai, com a mãe, e o adotado recai a mesma responsabilidade ou o mesmo efeito que os filhos biológicos, se assim podemos salientar. É importante dizer que a prestação de alimentos pode ser repartida por vários obrigados. E, se for repartida por vários obrigados, quem não puder prestar alimentos poderá
passar esta responsabilidade ao outro e assim sucessivamente. Após termos, não sei se há alguma dúvida relativamente a esta parte introdutória, se podemos avançar. Bem, doutora, até o momento nós não temos aqui qualquer questão, mas a doutora frisou aí um ponto muito interessante e, pronto, antes mesmo de avançarmos, se calhar eu gostaria de abordar com a doutora sobre ele. Relativamente à adoção, né, a doutora disse muito bem que a adoção produz os mesmos efeitos que o da filiação. E, portanto, um adotante e um adotado estão de forma recíproca obrigados a prestarem alimentos no caso de um carecê-los. A questão que se coloca, e digo isso porque do ponto de vista prático, no nosso ordenamento jurídico especificamente, verifica-se pessoas que, em determinadas circunstâncias, vão buscar naquelas regiões mais recônditas determinadas crianças para auxiliarem e viverem nas suas casas. E muitos até chegam a tratá-los como filhos, entre aspas, adotados. Nessas circunstâncias, será que aquelas pessoas poderiam, de alguma forma, também estar obrigados, nos termos do Código da Família, a prestarem alimentos? Bem, muito obrigada pela sua questão, Dr. Jorge. De acordo com o nosso entendimento, não é? Nessas circunstâncias, daquilo o que a lei, para essas pessoas estarem devidamente obrigadas, devem regularizar a sua situação. Ou seja, a adoção deve obrigatoriamente ser decretada pelo tribunal para que entre estas pessoas passe efetivamente a surtir o efeito da adoção e que para que elas, entre ambas, passe a se verificar a obrigação de prestação de alimentos. Fora isso, podemos ir mais no âmbito religioso, no âmbito da ética e da moral, porque não sendo a adoção legalmente decretada, não nos podemos, como é que eu ia dizer, socorrer àqueles que são os efeitos da própria adoção. Exatamente. Portanto, isso significa que necessariamente tem que existir essa sentença transitória em julgado sobre a adoção, né, para que eu possa requerer os alimentos nos termos da lei. Caso contrário, não posso de maneira alguma, estaríamos, como a doutora disse muito bem, perante uma obrigação natural, né? Porque não prevaleceria aqui a ética e a moral da própria pessoa e não propriamente o direito obrigaria a prestar alimentos. É isso. Tá certo, doutora. Por favor, podemos dar sequência. Acho que o Arthur ilustre Arthur, já conseguiu resolver o seu problema? Diz aqui que deu um jeito no telemóvel ou no aparelho que está a receber a live e já melhorou o som. Muito obrigado, Arthur. Espero que esteja, de alguma forma, a beber daquilo que a doutora trouxe para nós. Por favor, doutora, dê sequência então ao seu tema. Doutora, está aí? Doutora? Doutora Clara? Bem, alguma coisa passou-se com a doutora Clara. Vamos aguardar que as questões estejam resolvidas para que, na sequência, ela volte a abordar o tema. Então, é basicamente aquilo que a doutora teve que abordar relativamente à questão da prestação de alimentos. A prestação de alimentos, na verdade, é um direito intrínseco aos sujeitos da relação jurídica familiar, né? Em norma, quem está obrigado podem ser não só
os pais que exercem o poder paternal sobre um menor, ou quem exerce a tutela sobre este menor, mas em determinadas circunstâncias, se o pai ou quem se exerce a tutela não tem a capacidade financeira para poder prestar alimentos ao menor, outros sujeitos, como a doutora aqui frisou, poderão efetivamente substituí-lo, começando daquilo que são os seus ascendentes. Quando falamos aqui de ascendentes dos pais, são na verdade os avós do menor. Se estes também não tiverem capacidade financeira, podem ser com certeza os irmãos do pai, que são os tios do menor, e portanto, se alguém tiver uma situação idêntica a essa e sabe a partida que o pai da criança não tenha condições para poder prestar alimentos, pode com certeza requerer junto do tribunal a prestação de alimentos aos pais daquela pessoa concreta. Se esses já não existirem, com certeza os irmãos da pessoa podem fazê-lo. Então, são questões que a gente pode, a partir aqui, apresentar. Por outro lado, também, relativamente aos maiores, existem determinadas circunstâncias em que pessoas maiores não têm capacidade para poderem autossustentarem-se e, portanto, existem outros parentes afins, até mesmo afins, com certeza, que podem suprir esta questão. Daí é que um pai, né, chega de uma determinada fase da vida, que já não tem forças físicas para poder, então, aguentar aquilo que é a sua capacidade financeira, então poderá requerer alimentos aos seus filhos, caso os filhos não prestem de forma voluntária. Bem, estamos aqui com alguns problemas com a doutora Clara. Ela já está com um problemazinho com o som. Vamos aguardar que ela consiga ultrapassar isso. Vamos aguardar que ela consiga ultrapassar isso. Bem, então, como eu ia dizendo, há aqui algumas questões relativamente aos maiores, né, relativamente a um pai que não tem a capacidade financeira e os seus filhos ou descendentes não consigam, nem não prestem os alimentos de forma voluntária, pode sim, junto do tribunal, requerer a prestação de alimentos. E atenção que essa prestação de alimentos é efetivamente um direito e uma obrigação, é um direito de dever, e no entanto pode ser prestado de forma voluntária, e quando não aconteça, podemos com certeza requerer junto do tribunal a prestação de alimentos, e que o tribunal vai aqui determinar os modos e como e quando deverão ser apresentados esses alimentos. Bem, alguma coisa passa-se com a doutora, não sei o que. Ela está aqui em direto, mas não consigo adicioná-la por causa do telemóvel, do som. Bem, são situações que infelizmente acontecem algumas vezes e eu quero desde já pedir desculpa a quem nos está a acompanhar ali desde o início. Esperamos nós que sejam ultrapassados o mais breve possível para que a doutora possa, porque existem muitos temas, muita coisa para ser abordada sobre isso e as pessoas precisam tomar conhecimento porque é um tema de vital importância para a nossa sociedade em geral. Oh my God. Saiu outra vez, ok. Vamos aguardar que ele entre novamente para ver. Enquanto isso, quero também aqui deixar saudações especiais ao Catarino Silva. Ilustre Catarino, muito boa tarde. É uma honra ter-te cá conosco mais uma vez. Acredito eu que ontem acompanhou-nos na nossa live relacionada às sociedades comerciais lá no Instagram. E pronto, fico feliz por saber que veio para cá também, porque com certeza gosta de aprender, é um autodidata e quer capacitar-se cada vez mais no que diz respeito às questões jurídicas. Se for um estudante ou um profissional, com certeza é um profissional ou um estudante excelente, porque é assim que se faz. Nós devemos cultivar nosso espírito jurídico sempre e o Catarino, ou o ilustre Catarino, tem demonstrado isso, pelo menos ontem e hoje,
está a acompanhar-nos. É um prazer enorme contar sempre com a sua audiência. Ilustre Pedro PDK, chama-se na verdade Pedro Seizamba, diz que está ativado. Muito obrigado, ilustre Pedro, é uma honra ter-te cá conosco. O meu ilustre Glauber, boa tarde mais uma vez e seja bem-vindo. Ribeiro Venâncio Ribas está ativado. Muito boa tarde, meu caro, e seja bem-vindo. Estamos aqui, na verdade, com uma falha técnica no lado da doutora Clara. Não sei o que é que se passou, infelizmente. Estamos a aguardar que ela retorne para que possa, então, dar sequência ao tema. Ilustre Arnaldo Brito, meu caríssimo colega, Arnaldo, Dr. Hugo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Ilustre Salvador Reis, o som está em últimas condições, obrigado, obrigado. A doutora Clara também já voltou. O ilustre Salvador Reis, na verdade, meu tio, muito boa tarde, nos acompanha desde Portugal. É um prazer enorme ter-te cá conosco. Jocelino Dembo, bem-vindo, aventurado Dembo, está ligado a partir da província do Uíge. Então, estamos, na verdade, não só em Angola, não só em Luanda, estamos no Uíge também, estamos em Portugal. É bom saber que a nossa live está efetivamente a ser acompanhada por outros países, por outras províncias. Doutora, boa tarde novamente, seja bem-vinda de volta. Boa tarde, Dr. Jorge, muito obrigada. E desde já peço desculpa por esse problema técnico que houve. Tive aqui um pequeno problema com o telefone, mas já está ultrapassado. Ainda bem, doutora. Seja bem-vinda e estamos aqui todos expectantes. Dê-nos uma breve introdução e ficamos com fome. Queremos aprender mais e mais. Então, doutora, por favor, tenha a palavra novamente para dar sequência ao tema. Bem, muito obrigada, Dr. Jorge. Não vou ser repetitiva para aproveitarmos, ainda há muito o que se dizer. Bem, após termos falado sobre o conceito de alimentos, sobre quem pode requerer, quem tem o dever de prestar, é importante salientarmos que esta obrigação de prestar alimentos deve, em bom rigor, estar associada à capacidade econômica daquele que vai prestar. Só pena de ficarmos com a ideia de que eu sou obrigado, independentemente de não ter capacidade ou condições para prestar, ainda assim devo prestar. Não. O nosso legislador determina que temos de ter capacidade econômica para prestar e deve existir uma real necessidade por parte daquele que vai receber os alimentos. E o tribunal, ao determinar o quanto a ser prestado, normalmente tem um limite e um máximo. Um limite de 1/4 e um máximo da metade do valor relativamente àquelas pessoas obrigadas a prestar alimentos em que existe a possibilidade de se quantificar, ou seja, quem ofere algum vencimento ou rendimento, ao definir-se o valor, no caso concreto, a pagar, o tribunal tem sempre um limite mínimo de 1/4 e um máximo da metade do valor ou do rendimento da pessoa obrigada. É importante também dizer que, por regra, os alimentos são prestados ou são determinados em prestações monetárias e mensais. Entretanto, o tribunal também pode determinar uma medida diferente caso o caso concreto, passo pleonasmo, justifique. Bem, por outro lado, relativamente qual é o momento em que a pessoa deve prestar alimentos? Tal como o Dr. Jorge disse, essa obrigação, em bom rigor, deveria ser natural. Eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho filhos e consequentemente, devo prestar alimentos aos meus filhos. O meu pai carece de alimentos,
Eu sou filha, trabalho, tenho condições, devo prestar alimentos ao meu pai. O meu ex-marido carece de alimentos e não tem condições. Eu, na qualidade de ex-mulher, tenho conhecimento que esse ex-marido não contraiu um novo matrimônio ou que esse ex-companheiro não tem uma união de facto legalmente reconhecida. Eu devo prestar alimentos ao meu ex-marido, eu devo prestar alimentos ao meu ex-companheiro. Então, a partir do momento que é fixado o valor ou por acordo entre as partes, começa a surtir o efeito, a surtir essa obrigação de se prestar alimentos. Gostava também aqui de salientar que esta medida de alimentos pode perfeitamente ser alterada. Como, por exemplo, imaginemos que eu fui obrigada a prestar mensalmente alimentos ao meu ex-companheiro de união de facto no montante de 50 mil kwanzas. Na altura, eu trabalhava e ganhava apenas 100 mil kwanzas. E o tribunal entendeu que por eu não ter filhos, que por eu não ter outras responsabilidades, porque o juiz tem de ter em consideração esses fatores todos para poder definir o limite mínimo e o limite máximo, entendeu que eu devia prestar alimentos ao meu companheiro no montante de 50 mil kwanzas. Só que, volvido certo tempo, eu passei a oferir 1 milhão de kwanzas. Nos termos da lei, o meu ex-marido pode requerer a alteração deste montante. Por quê? Porque tomou conhecimento que eu já não recebo 100 mil, agora estou a receber 1 milhão e, consequentemente, a necessidade dele aumentou e ele precisa, de além dos 50 mil, receber mais. Portanto, se intentar ação competente, o tribunal pode alterar essa medida de 50 mil e aumentar para 100 mil ou até a metade, 500 mil kwanzas, no caso concreto. Avaliadas as circunstâncias e avaliadas todas as situações. Então, esta prestação de alimentos é infinita. Nós prestamos alimentos para sempre. Não há um limite, não há um momento em que deixamos de ser obrigados a prestar alimentos. De acordo com o nosso Código da Família, existe sim um momento em que esta obrigação pode cessar. E que momentos são esses? A obrigação de prestação de alimentos pode cessar pela morte do obrigado ou do alimentado, quando o alimentado for maior de idade, caso viole gravemente aqueles que são os seus deveres para com o obrigado pode deixar de prestar os alimentos. Quando aquela pessoa que presta os alimentos, por alguma situação, não possa continuar a prestar, ou aquele que os receba deixe de ter necessidade de prestar os alimentos, também cessa esta obrigação. E é importante salientar aqui que a morte do obrigado a prestar alimentos, porque às vezes nós podemos ter uma situação em que aquela pessoa que me prestava alimentos faleceu. E como é que eu fico? Deixo de beneficiar dos alimentos? Aquela pessoa que me prestava alimentos deixou de ter possibilidade de continuar com a sua obrigação. Como é que ficamos nesse termo? Nada está perdido. A nossa lei salvaguarda também esta situação, na medida em que é sempre possível, no âmbito daquelas classes, assim posso dizer, que no início eu fui elencando das pessoas obrigadas a prestar alimentos, em caso de morte do obrigado, em caso de impossibilidade, vamos sempre recorrer às outras entidades que também têm obrigação para o efeito. Não sei se há alguma questão, Dr. Jorge.
Bem, a partida nenhuma, simplesmente foram entrando mais pessoas, né? Com certeza foram deixando as suas presenças, confirmando as suas presenças. Enquanto a doutora esteve off, dizíamos nós que estamos a ser acompanhados por Portugal e também temos aqui. Essa parte. Temos pessoas do IGE, o ilustre Joycelino está no IGE e acompanha-nos. E o ilustre Eliseu, na sequência, entrou e pronto, Eliseu Pires Vitorino diz que está ativo a partir de Moçambique. Então, é com certeza uma honra enorme sabermos que estamos a ser acompanhados por mais países e que de alguma forma a gente vai contribuir para aquilo que é a cultura jurídica dessas pessoas. Infelizmente, Moçambique e Angola, relativamente ao Código da Família, divergem bastante, porque temos códigos diferentes, entre aspas, né? Não obstante a serem leis diferentes, há sempre uma ou outra coisa semelhante. E tudo aqui que a gente abordar, com certeza vai servir de alguma forma para si, Eliseu. Depois entrou também o ilustre Silas Menezes Frederico, na verdade é também nosso parceiro, é na verdade o fundador da TV Cateia e concomitantemente da Menezes Mídia. Um forte abraço, meu amigo. Espero estar contigo em breve aí no BIE. Arthur Met chamou a ilustre Júlia da Flora Sacamba para que possa vir aqui também acompanhar a nossa live. Doutora, relativamente a perguntas, aqui não há, mas é importante que a gente, de alguma forma, debata sobre alguns temas levantados pela doutora. Quando a sua abordagem referia que o ex-cônjuge ou ex-companheiro da união de facto é obrigado a prestar alimentos, doutora. Então, se já não existe que nos une, foi decretado o divórcio, ou já não há essa união de facto como tal, ainda assim sou obrigado a prestar alimentos, doutora? Sim, sim, sim. Este é o espírito da nossa lei, é isto que está definido, que está legalmente definido, ainda assim é obrigado a prestar alimentos. Mas essa obrigação, tal como eu disse anteriormente, não é indeterminada, não é para sempre. Existe um limite. Ok. Esse limite, sim. Bem, mas eu sou obrigado a prestar alimentos a meus cônjuges. Por quê, doutora? Se já não existe uma relação. A doutora disse muito bem, existem alguns critérios que a lei estabelece para que a gente possa, então, determinar quem deve prestar alimentos relativamente a essa pessoa. Então, ela tem um pai com capacidade financeira e não podia ser o pai a prestar alimentos em vez do ex-cônjuge. Bem, de acordo com aquilo que está definido por lei, nós temos várias pessoas obrigadas a prestar alimentos. Imaginemos que esta pessoa já casou ou tem união de facto legalmente reconhecida. Normalmente, chamando um pouco aquilo que é a nossa tradição, parte do pressuposto que a partir do momento que a mulher contrai matrimônio ou reconhece a sua união de facto, passa a ficar, entre aspas, sob responsabilidade do seu companheiro. Exatamente. E, portanto, se existir divórcio, se existir ruptura da união de facto, não, de acordo a este contexto, faz mais sentido e a mulher carecer de alimentos, é importante nós salientarmos isso, carecer de alimentos, no caso, a ex-cônjuge ou a ex-companheira, se carecer de alimentos, pode requerer junto do tribunal que o seu ex-cônjuge ou ex-companheiro preste alimentos. Mas, tal como eu estava a querer explicar, há um limite. A partir do momento que essa mulher contrair um novo casamento ou verificar-se um novo estado de união de facto reconhecida, automaticamente
cessa esta obrigação por parte do ex-companheiro ou do ex-cônjuge. Exatamente. Também pode-se dar o facto de ela começar a trabalhar ou conseguir se autossustentar. Eu não sou obrigado também a prestar alimentos, né? Sim, sim, sim. Porque é muito importante que quando nós tivemos em face a uma situação de alimentos, coloquemos sempre duas questões. Eu efetivamente sou obrigado? Vamos para aquela classe das pessoas obrigadas. Pronto, sou obrigado. E a pessoa que está a requerer tem legitimidade para o efeito? Pronto, tem legitimidade para o efeito. Mas eu tenho capacidade econômica, eu tenho condições de prestar alimentos? Sim, não. A pessoa que está a requerer está efetivamente necessitada? Sim ou não? Porque se não for, portanto, esses são, como é que eu ia dizer? São os aspectos chaves que nós consideramos fulcrais no momento do início dessa obrigação. Sou pena de às vezes nós estarmos a prestar alimentos sem sequer sermos obrigados ou requerer alimentos só porque a amiga diz vamos, requer eu tomar conhecimento que tu podes, que tu tens direito. Não, mas tu até trabalhas, tu até tens... Trabalhas, nem vamos aqui falar, por exemplo, quem ganha muito, quem ganha pouco, mas tu tens como te sustentar. Sabe? É basicamente isso. Eu gostaria de salientar também relativamente a essa questão de poder prestar alimentos. Há um aspecto também muito importante que eu gostava de dizer que tem a ver com o facto de algumas pessoas que não têm, que não têm a obrigação de prestar alimentos acabarem por prestar. Ou seja, imaginemos que eu tenha um casal, uns vizinhos, e eu vejo que o filho deles, se calhar, passa por alguma necessidade, que os pais sintam que que o pai, por exemplo, podia ajudar a mãe a prestar alimentos ao filho e não presta. Entretanto, eu naturalmente passo a contribuir para a saúde, para a instrução, para daquela criança. Se eu entender ou tomar conhecimento que o pai, afinal, tem condições, tem um emprego, mas ainda assim não presta, eu posso requerer ao tribunal o direito de regresso, ou seja, tudo aquilo que eu prestei, naturalmente, eu posso reaver. Tudo isso para dizer que, nos casos em que as pessoas que não são obrigadas a prestar alimentos, prestem alimentos, depois podem exigir de quem é obrigado todo, se estivermos a falar de um valor, todo aquele valor anteriormente prestado. Exatamente, é uma questão é uma situação muito interessante e acredito que em termos práticos muito se verifica na nossa sociedade angolana e pronto, eu acho que as pessoas que nos estão a ver nesse momento provavelmente devem ter também algumas dúvidas relacionadas a esse tema e eu peço que nos coloquem ou coloquem as questões à doutora, porque está aqui à nossa inteira disposição para o efeito. Porque se não fizerem agora, infelizmente a gente vai ter que encerrar a live e ainda assim ficarão algumas dúvidas. Doutor peço desculpas por cortar. Se não existirem nenhuma dúvida, eu ainda tenho mais. Sim, não, com certeza, doutora. Não, me refiro a encerrarmos posteriormente a live e fica assim, não é? E fica assim, ficam os temas ou as dúvidas ainda vão ficar aí nas vossas mentes. Olha, doutora, deixou aqui uma sugestão, o ilustre Salvador Reis, acho que relativamente à sua abordagem, quanto à questão da prestação de alimentos a quem não tenha direito, de poder depois requerer o direito de regresso. Ele diz que aceita, mas não concorda.
Acabou. Acho que essa aqui refere-se à questão do divórcio. Do divórcio, pois. Pois. Nós estamos aqui a apresentar aquilo que está plasmado no nosso Código da Família e, pronto, naturalmente, nós podemos, sim, senhora, fazer as nossas ilações e é extremamente natural. Desde já agradecemos imenso ao seu comentário. Muito obrigada. Uma vez que voltei a tomar a palavra, doutor Jorge, não sei se posso continuar. Com certeza, doutora. Seja à vontade. Então, eu gostava de apresentar a consequência do incumprimento da prestação de alimentos. Em causa de falta de prestação de alimentos aos menores, ou seja, a falta reiterada de prestação de alimentos aos menores, pode ser punível, pode ser considerada crime, nos termos do artigo 247 do Código Penal angolano, conjugado com a linha B, número 1, do artigo 25 da Lei contra a Violência Doméstica. Por conseguinte, é importante também salientar que o Tribunal não é a única instituição em que nós imediatamente podemos recorrer para acautelar ou ver essa situação de falta de prestação de alimentos atendida, se assim podemos considerar. Nós, em Angola, temos também o INAC, que é o Instituto Nacional da Criança, e o INAC joga aqui um papel extremamente importante nos casos em que as pessoas que se sentirem necessitadas de alimentos podem recorrer-se ao INAC. O INAC funciona como mediador entre o necessitado e o obrigado. Caso existir um acordo, lavra-se este acordo, que depois pode ter força bastante no sentido de se obrigar a pessoa, passa por plenário obrigada a prestar alimentos, a cumprir com aquelas que são as suas obrigações. Gostava também de salientar que é comum nós pensarmos que quem tem a obrigação de prestar alimentos é somente o pai, mas não. A mãe também deve prestar alimentos. Nós aqui falamos dos pais. O nosso legislador fala em ascendentes, portanto, não fala só em pai ou só em mãe. E, tal como frisamos inicialmente, alimentos não é só comida. Alimentos é também pagar o colégio, é também comprar medicamentos, é também viver com a pessoa ou com o menor, no caso. Portanto, existem N situações concretas que se consubstanciam em alimentos. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu só quero dinheiro. Eu quero que me preste a título de alimento X. Não é bem assim. Porque às vezes a pessoa pode não dar mensalmente um valor pecuniário e pode, por exemplo, sempre que a criança estiver doente, pagar o hospital, comprar os medicamentos, ser alguém que acompanha, que orienta esta criança. Portanto, são esses aspectos que eu gostava de trazer aqui a nossa abordagem. Não sei se há alguma questão. Bem, doutora, a doutora explicou quanto a essa abordagem sobre a medida dos alimentos, né? Normalmente tem um limite mínimo e tem um limite máximo, e o juiz avalia as circunstâncias todas para poder determinar o quantitativo específico, né? E na sequência, doutora, o tribunal decidiu, tem uma sentença transitada em julgado. Como é que eu posso ver garantido a minha prestação de alimentos? Como é que se processa isso em termos práticos?
Em termos, perdão, em termos práticos, atualmente o próprio tribunal, observando o previsto na lei, verificando que há necessidade de se executar essa medida. O próprio tribunal normalmente pode oficiar, ou seja, comunicar à entidade patronal do obrigado, no sentido de se fazer o desconto direto, se estivermos a falar de um obrigado que tenha um vencimento ou uma remuneração, no sentido de se efetuar o desconto direto da conta do obrigado para do necessitado, da pessoa que representar o necessitado. Pode-se tanto oficiar a entidade patronal como os bancos. Também é comum o tribunal oficial, ao perceber que o obrigado tem o seu salário domiciliado no banco X, o tribunal também pode oficiar essa instituição no sentido de fazer-se o desconto. Mas é importante salientar que o que está previsto na lei é a primeira situação. Só que, pronto, devido a alguns casos de ineficácia, se assim podemos considerar, alguns tribunais entendem que se deva oficiar também os bancos, enquanto os obrigados tenham as contas domiciliadas. Perfeito. Acho que ficamos esclarecidos quanto a essa questão, porque é muito bom que nós tenhamos essa certeza e garantia jurídica, né, de que o alimento será efetivamente prestado, né? E sabendo que vai diretamente cair na conta de quem necessita, ou se for menor, quem representa esse necessitado, com certeza o desconto direto acaba por salvaguardar melhor, porque muitas vezes os obrigados furtam-se, como a doutora muito bem referiu, furtam-se da sua obrigação de prestar alimentos e acabam prejudicando não só aquilo que é o sustento do necessitado. Se estamos a falar do menor, imaginemos que precisa de ir para a escola, precisa de roupas e tudo mais, e se falhar uma ou outra vez, acaba faltando. Daí que, em determinadas circunstâncias, como a doutora muito bem referiu, a falta de prestação de alimentos pode consubstanciar-se em crime, né? Propriamente crime de violência doméstica, nos termos da lei, que a doutora muito bem referiu. Bem, doutora, acho que já há mais interesse por parte dos nossos seguidores da nossa audiência. Temos aqui 3 questões. Eu vou apresentar a primeira, que foi feita pelo ilustre Ribeiro Ribas. Diz o seguinte: na iminência de os pais falecerem, os pais, acho que aqui refere-se efetivamente quem exerce poder paternal, pai e mãe, se os dois falecem, o que é que a nossa lei prevê face a essa circunstância? Como é que fica a questão da prestação de alimentos, doutora? Muito obrigada pela sua questão. Neste caso, a nossa lei define um leque de pessoas obrigadas a prestar alimentos. E em primeira linha, no caso dos menores, nós temos os pais. Mas em caso de morte ou impossibilidade por parte dos pais, se este menor tiver os seus avós ou bisavós em vida e eles se possuírem capacidade econômica para prestar os alimentos, a obrigação poderá recair sobre essas pessoas. E se estas não possuírem capacidade econômica e o menor tiver irmãos mais velhos, pode recair sobre esses irmãos. Se não tiver as entidades que anteriormente mencionei, pode recair sobre os tios. Mas sempre nós temos que conectar a qualidade do obrigado com a capacidade econômica. Exatamente. E eu acho que, doutora, essa sua resposta final acaba por estar conectada à próxima questão, doutora. Eu espero que o Ribeiro esteja efetivamente sanado, tenha a sua dúvida sanada. Caso não, com certeza tem aí nos comentários, pode dizer.
mas é como a doutora muito bem referiu, existe, na verdade, uma linha a ser obedecida na ausência de qualquer um dos obrigados. Se não existirem os pais, os irmãos mais velhos, se os irmãos mais velhos não existirem ou se não tiverem capacidade financeira, os tios também podem fazer e, por fim, até o padrasto ou a madrasta poderá prestar alimentos aos menores, no caso de esses também existirem ou tiverem capacidade financeira para o efeito. Bem, e como eu ia dizendo, doutora, a sua última abordagem está conectada à próxima questão que foi colocada pelo ilustre Arthur Met, e desde obrigado pela sua assiduidade nesta live, está efetivamente muito ativo. E ele faz duas questões. A primeira é: quais são, então, os pressupostos da prestação de alimentos, doutor? Tal como eu disse anteriormente, existem dois pressupostos basilares da prestação de alimentos. A par da qualidade do obrigado e do necessitado. E são esses: a capacidade econômica de quem, ou seja, a possibilidade, a capacidade financeira de quem estiver obrigado a prestar os alimentos e a necessidade efetiva daquele que descareça. Portanto, capacidade econômica e necessidade de quem descareça. Não sei se a pessoa pensa nada. Obrigada. Exatamente, doutora. Na verdade, não basta simplesmente que sejamos parentes ou afins, mas é necessário também que tenha essa capacidade financeira, o obrigado, e o necessitado tenha, então, essa necessidade de paz e pleonasmo para poder receber os alimentos. A outra questão colocada pelo ilustre Arthur Met é a seguinte: doutora Clara, recorrer ao INAC antes dos tribunais é uma precedência obrigatória ou é apenas uma mera recomendação? Muito obrigada pela sua questão. É apenas uma recomendação, porque nós, normalmente, de acordo à prática, nós temos verificado que as pessoas, à partida, recorrem ao tribunal. E nós sabemos que os nossos tribunais não são tão céleres, ou as decisões dos nossos tribunais não são tão céleres quanto nós gostaríamos. E se recorrermos inicialmente ao INAC, poderemos, até certa medida, ver a nossa necessidade satisfeita de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, se assim podemos considerar. Mas tudo isso para dizer que é basicamente uma recomendação. As pessoas não são obrigadas a recorrer à partida ou inicialmente ao INAC. Podem partir imediatamente para o tribunal. Obrigada. Certo, doutora. Na verdade, das várias formas de resolução de conflitos, recomenda-se essa, mas não é efetivamente obrigatório, conforme a doutora frisou, que vamos, em primeiro lugar, ao INAC. Na verdade, o INAC também está ligado mais aos assuntos relacionados a crianças, né? Porque quando for efetivamente um menor, aí podemos recorrer ao INAC. E, doutora, falar-se, por exemplo, aqui frisou a questão dos ex-cônjuges ou ex-companheiros ou unidos de fato. Eles são necessariamente, têm efetivamente que recorrer, podem recorrer ao INAC, têm essa legitimidade. Oh my God. Perdemos novamente a doutora. Bem, mas já estamos praticamente na nossa rota final. Vamos aguardar que ela volte, com certeza, para a gente abordar mais um ou outro ponto. Espero eu que o ilustre Ribeiro, o ilustre Arthur tenham as vossas dúvidas sanadas. E se tiverem mais dúvidas, com certeza podem deixar para que a doutora, na sequência, possa responder. Bem, como eu ia dizendo, na verdade, o recurso ao INAC, como a doutora muito bem frisou, não é uma precedência obrigatória.
nós podemos, à partida, ir logo para o tribunal e o tribunal há de atender ao nosso pedido, a nossa pretensão, na medida em que, se temos efetivamente esse direito e se a outra parte está efetivamente obrigada e tem a capacidade financeira de prestar o alimento, então o tribunal avalia as circunstâncias, vai, como é que sucede? Vai depois chamar as testemunhas que a gente arrola no processo e muitas vezes também pode ouvir o Conselho de Família, que é um órgão muito preponderante nas questões familiares. Esse órgão vem consagrado nos termos do artigo 16º do nosso Código da Família, e é bom que quem nos está a acompanhar e é um estudante de Direito vai lá verificar este artigo. Então, ouvido este Conselho da Família, ouvido as testemunhas, o tribunal, avaliado as circunstâncias todas, vai então determinar a medida da prestação de alimentos, que pode ser um quarto, pode ser até metade, de acordo com aquilo que for a capacidade do obrigado, por um lado. Imaginemos que estejamos perante uma situação em que é menor o necessitado e, entretanto, o obrigado tem mais de 2, 3, 4 filhos, como é muito comum aqui na nossa realidade angolana, e muitos há até que têm mais de 2, 3 mulheres e cada uma com 3 filhos ou mais. Então, no momento de podermos determinar a medida da prestação de alimentos, o juiz com certeza vai ter que acautelar todas essas circunstâncias e depois vai determinar a medida mais justa para as partes. Por outro lado, na sequência, vai então, como disse aqui a doutora muito bem, notificar oficiar, na verdade, a entidade patronal para que possa, a partir daquela data, descontar diretamente a prestação de alimentos a favor do menor na conta de quem o represente. Exatamente, de quem o represente, porque em norma quem solicita a prestação de alimentos são as mães, porque é o comum, né? Aqui acabou por frisar não só a questão comum, mas também a exceção, ou seja, em norma, quem pode requerer a prestação de alimentos não é só a mãe, mas o pai também pode fazê-lo, se estiver com certeza na guarda do menor e não tiver capacidade financeira para sustentar, pode muito bem fazê-lo. E muitas vezes nós já verificamos situações dessas, e como a doutora frisou, também em muitas circunstâncias, quando estivemos a falar aqui sobre ex-cônjuges, podem não só a mulher requerer, mas o homem também, se sentir-se incapacitado, pode requerer junto do tribunal alimentos à sua ex-cônjuge, com certeza, e ela vai ter que prestar. Se não quiser fazer de forma livre, poderá na sequência apresentar no tribunal. O tribunal vai com certeza condenar de forma coerciva. Bem, o ilustre Ribeiro Venâncio diz que a sua dúvida foi sanada, muito obrigado. E ele tem outra questão. Eu vou ler a questão agora, ou podemos aguardar a doutora Clara para poder responder. Eu vou deixar a sua questão para daqui a pouco. Vamos dar pelo menos mais uns 2 ou 3 minutinhos, a ver se a doutora retorne e na sequência ela responda. Mas se não voltar, eu vou então fazer a leitura da sua questão e na sequência, se estiver ao meu alcance, com certeza irei responder. Doutora Clara voltou, mas está novamente com problema do som. Vamos aguardar que ela consiga ultrapassar essa questão do som. Bom, vamos aguardar que ela consiga recuperar isso e na sequência volta. Como eu ia dizendo, há essas questões muito importantes a se ter em conta aqui, e nós, na nossa realidade angolana, temos muitas situações para podermos requerer prestação de alimentos. E a doutora disse também que, em determinadas circunstâncias, a obrigação de prestar alimentos pode cessar quando, tratando-se do menor, o menor atingir a maioridade ou faltar gravemente com os seus deveres enquanto menor. Bem, nós também, bom, a doutora Clara voltou, e eu vou colocar essa questão já para aproveitar. Doutora Clara,
Seja bem-vinda novamente. Oh my God, foi-se outra vez. Bem, é uma pena. É uma pena que ela tenha esse problema técnico. Como eu disse, é um tema muito, mas muito importante. E nós vivemos muitas vezes na nossa realidade essas questões relacionadas à pressão de alimentos. E falava eu relativamente à questão do menor que falte gravemente com os seus direitos enquanto filho. Se vocês verificarem, muitas vezes nós, aqui na vida prática e em tempos, passou aí nas redes sociais um vídeo de uma criança faltando gravemente com respeito a quem tem a sua tutela. Acredito que aquela senhora não exerce poder paternal sobre a criança, mas está naquele momento sob tutela da criança. E a forma como a criança se dirige ao pai ou à mãe pode muitas vezes aqui consubstanciar-se em pressupostos bastantes para podermos requerer aquilo que é a falta, a cessação da prestação de alimentos. Porque se o filho não tem o direito, não tem o respeito, o devido respeito, e nem cumpre com os seus direitos e deveres relativamente aos seus parentes ou aos outros sujeitos da relação jurídica familiar, pode-se muito bem requerer essa cessação, de modo a que o mesmo não continue a receber os alimentos, e até pode chegar a ter situações piores, que é a questão da deserdação. Né? Deserdação ocorre quando o pai, que em determinadas circunstâncias pode deserdar o filho, no sentido de que o mesmo não possa substituir no patrimônio após morte. São aspectos muito importantes. Na verdade, existe essa interligação entre o direito da família e o direito às sucessões, porque em norma, e sabem muito bem que aqui em Angola, a nossa lei dá prevalência aos herdeiros legitimários, e os herdeiros legitimários, em norma, são efetivamente aqueles que estão com uma relação muito mais próxima em relação ao decúios, não é? E são os descendentes e os ascendentes. Descendentes são os filhos, são os netos, são os bisnetos, e ascendentes são os nossos pais, são os nossos avós. E, portanto, se o filho falha gravemente com as suas obrigações enquanto filho, pode não só o obrigado a deixar de prestar alimentos a ele, mas também, em determinadas circunstâncias, requerer a sua deserdação e, concomitantemente, o indivíduo não substituirá o patrimônio do decúrios. Rudy Gulli, muito boa tarde, seja bem-vindo. É uma honra ter-te cá, meu caro amigo. A doutora Clara parece que já não regressa, já se passaram mais de 5 minutos desde que saiu. Vamos dar mais uns 3 minutinhos, a ver se ela volta ou não. Caso contrário, então vou tentar aqui sanar a dúvida do ilustre Ribeiro, e na sequência vou, infelizmente, ter que encerrar a nossa live, porque já passamos daquilo que é o horário normal para uma abordagem e para aquilo que é também a vossa concentração. Se passarmos de 1h20 já começa a ser uma live maçuda, e isso não faz bem a ninguém. Na verdade, o ensino-aprendizado tem que ser de forma gradual, e, portanto, se hoje a gente não conseguir sanar todas as dúvidas, e se vocês quiserem, podem aqui solicitar que a gente volte a abordar sobre esse tema de uma forma muito mais específica. E também, se tiver a ver essa live muito depois do momento em que ela estreou, pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários, e nós vamos com certeza tentar sanar as mesmas por escrito. Está a ser difícil para mim nos últimos tempos gerir as nossas plataformas. Como conseguem perceber, infelizmente estamos com um número de inscritos muito elevados no YouTube. Para mim está a ser muito difícil gerir as questões que nos são colocadas lá no YouTube. Aqui no Facebook, idem. Recebemos N mensagens todos os dias, comentários e tudo mais, e no Instagram a mesma coisa, e
para mim sozinho é complicadíssimo às vezes gerenciar isso tudo e ter que responder a todo mundo. Mas em todo caso, sempre que eu posso, respondo e consigo sanar a resposta às dúvidas de quem efetivamente nos segue. Bem, já se passaram os 3 minutos que eu acrescentei para que a doutora Clara voltasse e até o momento não regressou. Eu até podia ligar para ela, mas se eu tiver que ligar, vou sair da live e acabo prejudicando todos. Portanto, para não fazer isso, o mais sensato é, com certeza, tentar responder à questão apresentada pelo ilustre Ribeiro. Ele diz o seguinte: tenho mais uma questão. Na eventualidade dos pais não terem prestado alimentos em um determinado filho e o mesmo cresça sem o devido acompanhamento na vida adulta, este pode intentar uma ação contra os pais? Bem, na verdade, não necessariamente, porque este é um direito, a questão de alimentos é um direito que deve ser prestado enquanto o indivíduo tiver o direito, não é? E a lei fala aqui em menores. Quem é menor é quem, nos termos da lei, não tenha 18 anos. Portanto, não atingiu 18 anos, tem a lei, tem nos termos da lei, o direito de receber alimentos por parte dos pais. Entretanto, envolvido um determinado tempo, atingiu a maioridade e o pai ou a mãe não prestou os alimentos, ele pode requerer junto ao tribunal uma ação, essa questão? Bem, na verdade não. Podia fazê-lo mais cedo, né? Qual seria a ação? Uma ação declarativa de condenação, de indemnização? Propriamente não. E, por outro lado, podemos aqui falar na questão da própria cessação. Como estabelece a lei, e muito bem, os menores, deixa-me ver aqui o artigo, artigo 258 do Código da Família, estabelece, no seu número 1, a obrigação de alimentos cessa, a linha B, quando o alimentado maior de idade viole, realmente os seus poderes, quando aquele que os preste não possa continuar a prestar, pela morte. Bem, aqui não fala propriamente a questão do obrigado atingir a maioridade, mas quando ele deixa de ser menor, enquanto filho, já não poderá então receber esse direito, exceto se estiver, aqui dá-se essa possibilidade, né? O filho está a estudar bem e tudo mais, então está na universidade até já com os seus 17, 18 anos, a lei ainda permite que o pai continue efetivamente a prestar o alimento, e não só, mesmo nos termos daquilo que é a própria pensão de sobrevivência, né? Estamos aqui a falar em caso de morte do pai, e o pai trabalhava dentro da instituição e era inscrito na Segurança Social. Olha, a doutora Clara está aqui. Desculpa. Boss, você está aqui há muito tempo? Não, eu tive de trocar, sair do telefone e entrei para o computador. Muito bom. Eu já fiquei aqui a mandar muita boca. Já é encerrada a live até. Mas ainda bem que voltou. Ainda bem que voltou. Acabou por elucidar os nossos colegas. Boa. Peço imensas desculpas a todos. Tive um problema técnico com o telefone e então acabei por trocar. Então, agora estou no computador. Eu estava aqui a dizer, meus colegas, já estamos aqui há 1h e 15 minutos, a live vai começar a ficar maçuda. Em norma, nós temos que abordar os temas de forma gradual. E pronto. Para não amassá-los mais, eu queria já terminar
Sim, Mas, sim, sim, sim. pronto, ainda bem que a doutora veio mesmo a tempo de responder a última questão. Acho que vai ser mesmo efetivamente a última. Nós vamos ter que encerrar a nossa live. Que foi apresentada mais uma vez pelo ilustre Ribeiro Venâncio, o qual mais uma vez eu aqui agradeço pela participação. É a segunda pergunta que coloca, é porque está efetivamente a acompanhar a live. Ele diz o seguinte: a sua dúvida foi efetivamente sanada, mas tenho mais uma dúvida, ou mais uma questão. Diz o seguinte: na eventualidade de os pais não terem prestado alimento em um determinado filho, e o mesmo essa atenção aqui o crescimento, subentendo como atinge a maioridade, sem o devido acompanhamento, pode na vida adulta intentar uma ação contra os pais? Ele, filho, Sim. intentar uma ação de alimentos. Sim. Não sei se eu entendi. Este filho cresceu sem o suporte alimentício. Quando eu digo suporte alimentício, é aquele conceito técnico-jurídico que nós abordamos inicialmente. Entretanto, depois do filho atingir a maioridade, pretende requerer alimentos aos pais, é isso? Certo. Mas este filho, nós temos que verificar se efetivamente este filho, apesar de ser maior, carece de alimentos. Ponto 1. E se estes pais, a esta altura, possuem capacidade econômica para prestar alimentos a esse filho. Se assim for, nós estaremos com os factos todos preenchidos, os pressupostos todos preenchidos, para que o filho solicite ou requeira alimentos junto do tribunal. Ok. Então, não cessa o direito de prestar alimentos ou de receber os alimentos? O filho efetivamente carecer, não cessa. Os pais estão em vida. Imaginemos que o filho é maior de idade, mas ainda estuda. Vai precisar dos seus estudos. Exatamente. E os pais, durante os anos todos, nunca prestaram alimentos e, afinal, até são endinheirados. O filho, por orgulho ou por alguma outra questão, não vai requerer a prestação de alimentos. De acordo com o nosso entendimento, pode, sim, senhora, requerer. Pois é. E é como eu dizia, na verdade, essa cessação exatamente, só ocorre quando o maior faltar ou violar gravemente seus deveres enquanto exatamente. Quando a minha abordagem fui buscar a norma do artigo 258 e para fundamentar que não, mas depois de lido a linha B, na verdade o entendimento se retira efetivamente esse que a doutora acabou de apresentar. Só não seria possível se o menor faltasse gravemente nos termos da linha B. E o mesmo acontecia aqui, eu estava aqui a conversar com os nossos seguidores relativamente à própria pensão alimentícia, né? Em determinadas circunstâncias o pai morreu ou faleceu, mas trabalhou em numa instituição, contribuiu à segurança social e, portanto, tem o menor direito de receber a pensão alimentícia até atingir a maioridade, a regra, porém, se continuar a estudar, a lei permite que a segurança social continue a pagar essa pensão alimentícia até terminar pelo menos o ensino superior. Doutor Jorge, aproveito o seu raciocínio para acrescentar que, além do menor, o viúvo ou companheiro sobrevivo também pode requerer. Por quê? Porque estas entidades têm direito a beneficiar dos rendimentos dos bens deixados, ou no caso concreto dos rendimentos adstritos ao falecido. Exatamente. E pronto, doutora, também tem que se frisar aqui relativamente a, já que falou muito bem, unido de facto. E aqui é uma questão, doutora. O ex-cônjuge e o ex-unido de facto. E nós aqui, em termos práticos, não queria terminar já a live, mas esse tema é tão prático, é tão comum na nossa realidade, que vai sempre suscitando outras questões.
unido de facto. Aqui é comum as pessoas viverem, né, como dizem, maritalmente. Vivem maritalmente na medida em que não reconhecem as suas uniões de facto. Né, são uniões não reconhecidas. E a dada altura, a doutora frisou que, fim do relacionamento, o ex-companheiro pode prestar alimentos. Nesse caso concreto, como não existe essa tutela jurídica como tal, essa união não está tutelada pelo direito, eu posso requerer a prestação de alimentos? Não. Desculpa? Vivo maritalmente, entre aspas, fim da relação, eu posso requerer a prestação de alimentos ao meu ex-companheiro? Ou à minha ex-companheira? Legalmente, de acordo com o espírito da lei, a união de facto deve ser legalmente reconhecida. Exatamente. Se calhar em próximas oportunidades poderemos falar do Instituto da União de Facto, mas em tese a união de facto pode ser atendida ou reconhecida. Atendida apenas por efeitos patrimoniais, mas no caso concreto deveria ser legalmente reconhecida. E dar nota que, caso o cônjuge tenha dado, caso o companheiro, por exemplo, imaginemos que estejamos diante disso, a união de facto foi legalmente reconhecida e houve ruptura. Neste caso, se o ex-companheiro tenha dado causa à ruptura, não tem legitimidade para requerer a prestação de alimentos. Perde este direito. Pois, mas se não tiver dado causa, pode requerer o reconhecimento da união de facto por ruptura e concomitantemente requerer essa prestação de alimentos. Acho que acontece mesmo que na união, na pensão por morte, né? Por morte. Eu posso, não existindo uma relação reconhecida, posso requerer primeiramente o reconhecimento da união de facto e, na sequência, a Segurança Social poderá dar-me aquilo que é a prestação de alimentos. Prestação de alimentos não, na verdade, da pensão de sobrevivência. Sobrevivência. Tá bem, boss. Acho que nós estamos efetivamente conversados quanto a essa questão, doutora. Resta-me simplesmente agradecer a sua presença cá. Foi uma honra enorme, como eu disse no início. Espero que seja a primeira de muitas lives. A doutora efetivamente agregou muito para o nosso conhecimento jurídico, para mim em particular e de modo geral para todos os nossos inscritos. E espero eu ter-te cá mais vezes, doutora. Muito obrigado e tenho a palavra para últimas considerações, para que na sequência a gente possa então deixar aqui também o nosso ato conclusivo. Bem, muito obrigada, Dr. Jorge, pelo convite. Eu é que me sinto extremamente lisonjeada por participar da vossa live. Aproveito para parabenizar o Dr. Jorge pela iniciativa e agradecer imenso por ter concebido esse projeto que muito enriquece aquela que é a cultura jurídica, para dar muita força e palavras de encorajamento, que continue. Por outro lado, agradeço imenso os nossos colegas que nos acompanharam e dizer que qualquer dúvida que tiverem podem colocar nos meios disponíveis pela USBE, que nós, em momento oportuno, poderemos sanar as dúvidas. Muito obrigada por terem comparecido, muito obrigada por terem participado e gostava apenas de vender um bocadinho o meu peixe, dizer que eu vou participar de um programa de mulheres. Normalmente o teor deste programa tem como nome Conversas, realiza-se no Spot Lounge, será no final do mês de abril, dia 26 de abril. O Spot Lounge é um bar que fica na Rua da Liga Africana, e quem tiver a oportunidade de aparecer, de comparecer, de participar, se tiver interesse, desde já eu deixo o meu convite.
mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom ter participado da live e espero ter auxiliado de alguma forma, espero que tenham retido alguma informação. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado nós mais uma vez e pronto, já agora não esqueça, depois partilha conosco Sim, o flyer, a gente vai também aqui partilhar para que mais pessoas possam ter conhecimentos, porque é sempre bom partilhar e é bom saber que a doutora não partilha conhecimentos aqui apenas, mas em outros lugares. E nós também, se pudermos, vamos lá presenciar e fazer as nossas questões, se for necessário. Não sei se é só para a doutora dizer conversa para mulheres, não sei se também pode participar. Esta será apenas mesmo para mulheres. Então. Mas certeza que nós a organização vai criar também conversas um bocadinho mais abrangente para todos nós. Está bem. Então, para quem for mulher, estiver a nos acompanhar, a doutora deixou aqui muito bem o local, o dia, a hora. Então, se puderem, vão lá, compareçam e aprendam um pouco mais sobre o vosso gênero. Infelizmente já não estamos no vosso mês, mas o ano é todo nosso, é do ser humano, somos todos seres humanos e isso prevalecerá sempre. Portanto, doutora, muito obrigado mais uma vez. Também quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam desde o início ou não, entraram durante a live. E quem estiver a ver essa live por outras redes sociais, como o YouTube, por exemplo, ou mesmo aqui no Facebook, a posterior, a sua estreia, espero que tenha efetivamente aprendido bastante. Se tiver dúvida, a doutora já disse, pode efetivamente deixar aqui a sua dúvida e nós, de acordo com aquilo que forem nossas possibilidades, com certeza vamos comatá-las. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.